Olá, torcida do clube, tudo bem? Tá certo? Vocês conversam aqui na área para trazer mais informações. Esse grande jogo que é amanhã, Libertadores para o Fluminense, é de suma importância para a Fusão tentar uma classificação dentro da casa do seu adversário, lá no Mendoza, na Argentina. Tá bom? Ou seja, é o jogo mais importante do Fluminense desse ano. Ou seja, o Fluminense jogando bem, do jeito que jogou com o Palmeiras, ele vai dar um grande passo para as quartas de final. Porque você vai se classificar na casa do seu adversário. O adversário não é fácil, o adversário é muito duro. Um dos melhores da competição, da fase de grupo. E vem se mostrando isso. Então, pessoal, a gente vai fazer aqui uma análise prévia do que pode acontecer amanhã desse jogo. E lembrando que vai estar quem está na frente o Marcão, né? Daquela postura que o Fluminense teve para atuações que tinha contra o Palmeiras no sábado por 3-2, montou um time mais para frente, com mais organizações táticas, tanto a defesa meio quanto a ataque. Então, vou te dizer isso com toda propriedade, tá certo? Então, daqui a pouco eu vou compartilhar na tela essas últimas informações que eu tenho, mas se inscreva, deixa o like aí, compartilha aqui, né, o nosso vídeo, tá bom? Ok? Bom, pessoal, em relação ao time que jogou sábado contra o Palmeiras, ele foi muito bem. Eu só queria entender se o Marcão vai colocar de novo o Paulo Henrique Ganso, né, no meio campo, ou colocar um outro jogador para certo mais contenção, no Mato, né? Ou se não for o Acosta, não, mas vamos entender como está essa preparação na cabeça do Marcão, que ele já tem um pouco de pensamento em relação ao treinador que saiu. Bom, o ataque é Soteldo, Canóbio e outro. O resto é duro. Mudança aí na zaga, Thiago Silva chega, titular, capitão, juntamente com o Inácio, lateral direita, Guga, e na esquerda, René. É só uma mudança no meio campo que às vezes eu quero entender essa cabeça do Marcão. Marcão, preste atenção, para não fazer besteira, né? Tem que fazer um jogo de paciência, um jogo de xadrez, para ver como é que o nosso adversário vai se comportar diante, né, do nosso elenco. Pessoal, só dizendo uma coisa para vocês aqui, que o Fluminense vai fazer um treino lá no campo do Godoy Cruz, tá certo? Amanhã. Um treinozinho, preparação, enfim, aliás, hoje, né? Hoje, segunda-feira, que amanhã já é o jogo. Bom, e daqui a pouco eu vou colocar também um vídeo, né? Que foi postado no Instagram do Fluminense, a chegada, né? Lá em Mendoza, na Argentina, tá bom? Então, do que eu penso, do que eu acho que o Fluminense deu uma melhorada em termos de rapidez para o ataque, com mais movimentações de bola, com mais toques mais rápidos, com mais triangulações, articulações, saindo com velocidade e intensidade para o ataque, do meio campo para frente. Se o Acosta for jogar, que faça o melhor futebol. Se for o Ganso, tudo bem, tem que mostrar as mesmas qualificações que ele mostrou contra o Palmeiras. Mas só lembrando que a arbitragem será de André Rojas, tá certo? Que vai estar dirigindo a partida, ou seja, comandando a partida. Espero que, pelo amor de Deus, faça uma arbitragem condizente com a situação do jogo, não venha com invenções. Esses árbitros da Conmebol Libertadores muitas vezes não tem critério de falta e deixa o jogo correr, né, com naturalidade, não mostra cartão amarelo nem nada para se prejudicar. Tem que ficar de olho, Fluminense e nesse arbitragem aí, viu? Tá bom? Tem que ficar de olho, tem que ficar de olho, tá bom? Bom, vou mostrar para vocês a chegada do Fluminense, né, hoje, tá bom? Vamos, eu vou trazer as imagens aqui lá da preparação do Fluminense, lá no estádio Godoy Cruz, lá na Argentina, tá bom? Preste atenção aí, comigo na tela. Do Godoy Cruz, aqui em Mendoza, para o treino do Fluminense Badávia, que vai acontecer também aqui em Mendoza, amanhã às 7 horas da noite.
Esse treino, sob o comando do técnico interino Marcão, vai definir o time que entra em campo. Mas a tendência é que no time só tem aí o ingresso do Thiago Silva, que ele acabou sendo poupado no último jogo contra o Palmeiras, até acabou atuando ali, né, como uma espécie de auxiliar do Marcão. Então essa deve ser a única grande alteração no time que vai entrar em campo amanhã. Há pouco também a gente conversou aqui um pouquinho com o lateral direito Guga, que esteve em campo no último jogo contra o Independiente Rivadavia e também foi um dos melhores em campo no jogo contra o Palmeiras. Ele falou sobre essa virada de chave e o quanto essa vitória de virada sobre o Palmeiras no sábado é importante para que o Fluminense busque essa classificação que é extremamente importante para as pretensões do time na temporada. O Fluminense que tem a Libertadores e o Brasileirão acabou sendo eliminado na Copa do Brasil. Então, o Guga falou um pouco sobre isso, que você pode ver aqui no GE também. Falou também sobre de que forma, taticamente, o time tem que se comportar para que não seja surpreendido pelo Independiente Rivadavia, assim como foi em outros 2 jogos, principalmente na última semana, em que o time argentino acabou atacando bastante o Fluminense. Faz muito frio aqui em Mendoza, sensação térmica mais ou menos de 1 grau, então os jogadores a gente até vê que alguns estão utilizando touca, uma malha térmica, porque realmente, comparando com o Rio de Janeiro, está muito frio aqui em Mendoza. E eu vou mostrar aqui uma curiosidade. Por exemplo, o estádio lá em Mendoza, lá, né? E só dizer o seguinte, para dar um alerta aos jogadores do Fluminense, aqueles que jogam na zaga, que a bola aérea do Rivadavia é muito perigosa. A bola aérea do Rivadavia é bem trabalhada. Thiago Silva e Ignacio tem que ficar atento às marcações individuais, né? E evitar falhas na hora do cabeceio, ou seja, sempre estar atento um na cobertura do outro, para que não tenhamos ser surpreendidos, mais uma vez, gols de bolas aéreas. Tá bom? Para vocês, porque nós estamos no estádio do Godoy Cruz. Não vai ser aqui que o Fluminense vai jogar no estádio Malvinas Argentinas amanhã, mas o Godoy Cruz acabou cedendo aqui o espaço para o Fluminense e a gente foi surpreendido, né, o pessoal, a imprensa que está aqui, com muitos papéis picados aqui, ó, como vocês podem ver nas arquibancadas, porque o Godoy Cruz jogou no último domingo e provavelmente não deu tempo ainda de fazer a limpeza. Então vou mostrar aqui para vocês a quantidade de papel picado, como era de se esperar, né? A gente não conseguiu observar aqui a divisão, a distribuição dos coletes, mas como eu disse, a tendência é que o Marcão utilize a mesma base do jogo contra o Palmeiras, apenas com acréscimo do Thiago Silva. Uma informação importante é que o zagueiro Freitas, apesar de ter sido relacionado, ainda não está em condições de jogo. Ele estará na partida acompanhando, mas não está à disposição. Ainda bem que o Freitas está à disposição para jogar, tá bom? Brincadeiras à parte, mas é sério. Não vai ser um jogo para determinar como é que vai ser o Fluminense, de acordo com quem jogou contra o Palmeiras. Só entrando, Thiago Silva e Ignacio, mas o restante é aquele time que jogou contra o Palmeiras o primeiro tempo. Tá bom? Então, todo contra. Você vai assistir pela ESPN, o jogo é 19 horas. É cedo, é 19 horas. Tá bom? E o Fluminense vai com a mesma formação. Só entrou Ignacio e Thiago Silva. Tá ok? Então, essas são as informações que eu tenho. O Fluminense já fez uma preparação hoje lá no estádio Godoy Cruz e que está com pensamento positivo. Espero que isso aí permaneça. Já mudou o clima de como vai competir, já mudou, está mais um grupo mais solto, mais alegre, tá certo, mais dinâmico, para enfrentar o Rivadavia, que não vai ser fácil. Bom, está dizendo aqui, mas não vai ser fácil amanhã. Certo, jogo muito jogado, estudado. Espero que o Fluminense faça uma boa atuação para se classificar para as quartas de final da Libertadores, tá bom? Então, só retomando aqui, dizendo o seguinte, essas informações que eu tenho iniciais de hoje à noite e amanhã a gente vai voltar com mais informações desse grande jogo, né, que é o jogo mais importante do ano para o Fluminense. Não vale vaga para as quartas de final. Dá o like, compartilhe e faça a inscrição.
Boa noite.